Olá, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos, bem-vindas à nossa 33ª live com muita saúde relacional. Que alegria poder te receber aqui no nosso canal do YouTube. Se você está chegando agora e ainda não se inscreveu no canal, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para te lembrar de novos conteúdos e para você conseguir incluir no seu dia a dia também estímulos para o seu autoconhecimento, para a sua autoconsciência e também para o seu movimento de autodesenvolvimento. Então, hoje, com muita alegria, preparei esse tema que nós vamos compartilhar aqui, sobre o princípio sistêmico dar e receber. Então, como que esse princípio sistêmico, ele atua na relação pessoal e também profissional. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui para você também fazer uma reflexão, uma autorreflexão hoje, como estão as suas relações no seu aspecto pessoal e profissional. E eu digo que as nossas relações, elas são separadas, por questões didáticas, porém, quando a gente percebe que uma impacta na outra, né, relações pessoais impactam nas profissionais e vice-versa, a gente começa a ampliar essa perspectiva sistêmica, que esse princípio vem para nos auxiliar e para perceber mesmo o que é saudável, o que não está tão saudável, o que eu posso resgatar, o que eu posso fortalecer nas relações, que relações já não fazem mais sentido eu estar vinculado, vinculada. Então, é sobre esse tema que hoje eu vou compartilhar com vocês. Então, para a gente começar, eu queria que você fizesse uma primeira reflexão e pensasse brevemente e o que surge, né, espontaneamente dentro de você sobre as relações atuais para você hoje, né? Como é que estão, na sua visão, as suas relações hoje? Vamos começar com as relações pessoais. As relações pessoais, na sua perspectiva, elas estão saudáveis? Existe alguma relação que você consideraria que é tóxica ou até doente, nociva e que não te faz bem? E nas suas relações profissionais, né, da mesma forma, reflita verdadeiramente consigo mesma, consigo mesmo. Elas são saudáveis? Elas podem, ser mais saudáveis? Elas não são saudáveis? Elas são tóxicas? Elas estão me fazendo mal? E fique com essa perspectiva, né, entre a saúde e a doença, entre o que é saudável, o que é tóxico ou não tão saudável, para você aqui acompanhar o conteúdo que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui, para talvez te ajudar a ampliar, a expandir sua consciência, seja no campo pessoal ou até no campo profissional, e ambos, e você escolher o que eu posso, a partir de hoje, dessa reflexão que eu vou fazer aqui, né, comigo, que vocês farão aqui comigo, eu posso escolher na linha de fortalecer as minhas relações, na linha de resgatar algumas relações, ou na linha mesmo de perceber algumas que já não servem mais nesse movimento, nesse aspecto que eu estou, nesse ciclo da minha jornada da vida. Então, eu te convido a ficar comigo até o final aqui. No final, eu vou conduzir um breve exercício sistêmico com vocês, que toca o fortalecimento das relações de uma maneira geral. E esse exercício sistêmico, você vai conseguir se auto-aplicar, né? Uma auto-aplicação, e que se você, né, se permitir e ser facilitado aqui comigo, talvez também te ajude a perceber algumas sutilezas que não estão tão óbvias até então com você, e que parte de um princípio original que vai sim impactar nas suas relações atuais. Então, convido você a ficar aqui comigo
e depois dessa aula eu vou conduzir para a gente fechar a nossa live de hoje, esse exercício sistêmico para você, fazer essa autoaplicação. Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de começar trazendo o que é um conceito do dar e receber de uma maneira ampla, né. Então quando a gente fala do princípio dar e receber, dentro dessa perspectiva sistêmica, é o princípio que atua nas relações para aproximar ou para distanciar as pessoas. Então eu vou trazer alguns exemplos, tanto no campo pessoal como no campo profissional, para você ir percebendo e refletindo o que cabe, o que faz sentido para você, o que talvez você nunca tinha pensado ou refletido, para expandir realmente a sua percepção sobre o seu momento atual. Então esse princípio sistêmico de dar e receber, ele rege, né, ele está acima, quando a gente fala em princípios, princípios são movimentos que nos conduzem, muitas vezes sem a nossa consciência. São princípios que não requer uma concordância ou uma discordância. São princípios universais, que eles estão à disposição de todos nós, do coletivo, e que atuam também a partir de uma perspectiva inconsciente, e quando a gente toma consciência, facilita a gente perceber, como ele sempre nos apoia para perceber o que está acontecendo e fazermos escolhas mais conscientes. Então, quando a gente fala do princípio sistêmico dar e receber desequilibrado, é quando alguém entrega muito mais do que recebe, e vice-versa. Então, o dar e receber desequilibrado numa relação pessoal é quando uma pessoa, num relacionamento íntimo amoroso, ela um exemplo simples, porém nem sempre óbvio, enche o outro de presente e e o tempo inteiro dá presente para o outro e não recebe nada em troca. Então, Cristi, você está querendo dizer que quando eu dou um presente eu já quero esperar algo em troca? De uma certa forma sim, e de uma certa forma não. E por que sim ou não, né? Por que essa questão? Porque o princípio dar e receber, ele parte do pressuposto que se eu dou um presente para alguém, né, existe uma relação saudável, naturalmente o outro vai querer retribuir esse presente de alguma forma. Precisa ser do mesmo jeito? Não. Porém, tem um exemplo que eu gosto bastante, que o Bert Hellinger ele traz, né, nas aulas dele, que ele fazia, inclusive nas constelações, que ele fala assim: imagine que você começou um relacionamento amoroso e você tem condições de dar um carro para a pessoa. Então você vai lá e dá de presente para a pessoa no aniversário ou numa data especial um carro para a pessoa. Porém, o outro ele não tem condições de te retribuir com um carro ou algo semelhante, num valor parecido para você. Como é que o outro se sente? Ele se sente inferiorizado. E isso é consciente no primeiro momento, na maior parte dos movimentos não são conscientes o que acontece. Porém, ao invés do outro se aproximar e achar, nossa, que bacana, né, eu recebi um carro de presente, não, ele se sente menor. E numa relação íntima amorosa, aonde a gente precisa estar em termos também de ordem sistêmica, né, que é um outro princípio, lado a lado. Então, quando eu me sinto maior ou menor numa relação íntima amorosa, o que acontece? Esse dar e receber está desequilibrado. Eu dei o exemplo do presente, mas poderia ser um exemplo, de carinho, né, quando uma pessoa ela é extremamente carinhosa com uma com ambos, né, estou trazendo um exemplo aqui de casal, poderia ser outro tipo de relacionamento, mas extremamente, amoroso, com carinho inclusive, e o outro não retribui esse carinho. Então essa não retribuição ou esse excesso aqui, essa falta aqui, distancia as pessoas. Por conta desse desequilíbrio, e eu gosto até de lembrar que desequilíbrio e equilíbrio não são partes iguais, são algo
é um movimento harmônico onde eu percebo que eu faço uma entrega, ofereço algo que eu posso oferecer, e o outro, ele naturalmente quer retribuir, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, um carinho. Ou perguntar, porque se o outro não aprendeu isso na família de origem, ele de alguma forma perceber assim, nossa, eu posso aprender como fazer um carinho, já que o outro consegue fazer isso com mais facilidade. Então, esse desequilíbrio numa relação íntima amorosa, tanto em aspecto material quanto em aspecto emocional, se não há, né, esse caminhar junto e gera esse desequilíbrio, esse excesso, essa falta, além dessa instabilidade nas relações, porque não gera uma confiança inteligente, né, na relação, é uma relação instável, ela distancia as pessoas, gerando essa incoerência sistêmica e distanciamento saudável. Por que é um distanciamento saudável? Porque onde não atua o dar e receber de forma harmônica e equilibrada, o sistema é soberano. Então, o sistema daquele casal vai dando sinais, né, no dia a dia, para as pessoas ficarem cada vez mais conscientes e fazerem escolhas para realmente ou se separar, né, ou buscar, por conta desse distanciamento, uma ajuda profissional para realmente voltar a ter esse equilíbrio e essa harmonia no dar e receber. Veja se fez sentido para vocês e perceba assim, se você vive essa relação hoje, de dar e receber desequilibrado na relação, daqui a pouco eu vou dar o exemplo do dar e receber equilibrado, harmônico, na relação íntima amorosa, e também pode ser esse dar e receber desequilibrado nas relações profissionais. Então, um exemplo que eu gosto de dar nas relações profissionais, que também não é nada óbvio, então vamos pensar que você faça um movimento de carreira, ou você está passando por isso agora, e você aceite, porque você gosta muito de uma empresa, né, que fez uma proposta para te contratar, você aceite a proposta para atuar naquele sistema organizacional. Você gosta do propósito organizacional, dos valores da empresa, porém, como os valores te atraem, o propósito organizacional, talvez pessoas que já trabalham lá, que você conhece e que te inspiram, elas, num certo sentido, te atraem num primeiro momento, você aceita uma condição de remuneração muito menor, né? Eu vou colocar aqui enfático para dar esse exemplo para ficar mais claro, muito menor um aspecto de remuneração. Então, se você percebe que você valeria em termos de remuneração 10, vou colocar 10 numa dimensão qualquer, né? Vou colocar um número para a gente falar. Você aceita 5, por exemplo, a metade, e começa a trabalhar. E você tem um potencial, inclusive, para ganhar 15. E você começa a fazer entregas, porque você tem uma responsabilidade ímpar, inspiracional, gosta de fazer as entregas de acordo com as suas habilidades, e você começa a perceber que aquela sua entrega, que é 15, você está recebendo 5 por aquilo, não está agradando o sistema. Ou seja, alguns profissionais, alguns gestores começam, de alguma forma, a rejeitar o que você está oferecendo e você fica confuso, confusa, pensando assim: nossa, mas eu estou entregando além, eu estou estudando, estou me preparando, estou olhando para aspectos que podem evoluir, inclusive culturalmente falando, tal. E acontece, inclusive, de você receber alguns retornos, alguns feedbacks que te deixam decepcionado, decepcionada. Cristi, por que acontece isso? Porque se dar e receber está desequilibrado. Nem sempre é óbvio, e às vezes a gente aceita algumas propostas até por crenças paralisantes ou por vale do desespero, com medo de não conseguir outro trabalho,
Então, eu gosto de dizer que sempre um movimento de transição de carreira, cuidado para aceitar as primeiras propostas, porque às vezes a gente é o quê? É abduzido por um campo, uma crença coletiva de que se eu não aceitar, eu posso ficar para trás, ou eu vou começar a ficar sem recurso financeiro, e vão passando várias coisas dentro de nós. Então, dá uma olhada, respira, peça uma ajuda, se possível, para alguém especialista nessa área. E você vai perceber que você não vai aceitar esses 5, sendo que você já poderia, sim, em outro contexto, receber 10 e você está entregando 15. Então, esse desequilíbrio começa a gerar essa distância saudável. E o que, que acontece em muitos casos, sem muita consciência? Ou a pessoa é demitida, ou ela não aguenta essa rejeição, ou esse menosprezo, essa negação do que ela está entregando, que é muito além, inclusive, do que ela está recebendo, e ela pede para sair. Então, essa questão de remuneração, gente, não é o dinheiro em si, em espécie, é a troca de energia na medida que eu entrego o meu potencial, a minha competência e recebo ou não a altura. Quando eu não recebo a altura, cria esse desequilíbrio. E o sistema é soberano, nesse caso, para começar a fazer alguns movimentos para realmente essa relação profissional ela ser realmente cindida, né? E abrir espaço para você caminhar, assim como também para o sistema aprender algo com esse movimento. Percebem essas diferenças? E como é sutil e, ao mesmo tempo, quando a gente começa a perceber o impacto desse princípio na nossa vida, seja pessoal ou profissional, é um convite, sim, para a gente perceber. E fiquem aí comigo, porque no final também eu vou trazer uma ferramenta bem prática para vocês fazerem essa autorreflexão e aprofundar sobre isso. E vão te ajudar muito a olhar nesse movimento primeiro de autoconhecimento e, quem sabe, perceber que você está precisando de uma ajuda, seja profissional ou no campo pessoal, para caminhar e olhar para possíveis pontos cegos que todos nós temos. Então, vamos lá. Agora, né, quando o princípio sistêmico do dar e receber é equilibrado, né? Eu gosto de trazer essa aspas aqui em equilibrado para a gente perceber que equilíbrio não são partes exatas iguais. Eu até coloquei aqui uma figura de um balanço, né? Recentemente a querida Lídia, e que também me conhece falando sobre a questão do equilíbrio, para a gente não cair no viés de partes iguais, ela trouxe essa questão num desenho, né, altamente criativo e essencial que ela faz, inclusive das minhas lives aqui, dos mapas essenciais da live, para traduzir isso dentro de uma perspectiva de balanço. Então, esse balancear, e é muito mais natural, que toca o equilíbrio do dar e receber, no princípio, é quando ambos percebem que são vistos, valorizados na proporção harmonizada entre esse movimento dinâmico do que eu estou entregando para o outro e do que eu recebo de retorno do outro. Então, quando há isso numa relação íntima amorosa, né, entre casais, entre trisais e todo tipo de relação que a gente pode perceber, inclusive de amigos, o que que acontece? O sistema, ele promove uma coerência. Então, há uma coerência sistêmica que protege e fortalece a saúde das relações. Então, vou pegar o mesmo exemplo que eu dei, e agora olhando o princípio dar e receber com saúde, de uma maneira saudável. Então, se eu tenho condições de dar um carro de aniversário para alguém, né, para o meu marido, por exemplo, né, e ele também tem como me retribuir, mesmo que eu não queira um carro, eu não precise de um carro, mas algo na altura que eu desejo ou que faça sentido para mim, isso gera um equilíbrio. Ou seja, existe esse princípio atuando
de uma maneira, saudável. Ou outro exemplo, se eu estou numa relação, né, que eu vim de uma família de origem, que eu não tenho um exemplo, né, que me vem um casal aqui que eu já atendi, que não tem tanta facilidade de demonstrar carinho, e o outro vem de uma família de origem, tem total facilidade de demonstrar carinho, no primeiro momento isso é um choque. Se ambos têm essa abertura para aprender o que é saudável, que veio da família de origem de um, e eu incluo isso na minha relação conscientemente, eu começo a aprender com o outro como é que eu posso oferecer um carinho, sem ser forçado, sendo natural, e vice-versa. E como que eu posso também abrir espaço para o outro oferecer o carinho dele, do jeito que ele está aprendendo, não do jeito que eu gostaria ou do que eu aprendi na minha família de origem. Então, gente, isso é muito potente, né. Então, um outro exemplo também, quando a gente começa a perceber que os casais, as relações íntimas amorosas, elas não trazem as perspectivas diferentes que têm sobre determinado assunto, por medo de desagradar o outro. Isso, na verdade, cria uma distância. O ponto aqui é que quando eu sou coerente, eu estou sentindo algo e eu escolho de uma maneira madura trazer o que eu estou sentindo, não quando já transbordou o pote, né? Quando está acontecendo a situação, esse movimento também mobiliza o outro, e se ele não sabe como lidar e tem um olhar consciente para fazer dar certo aquela relação, em alguns casos, né, a pessoa, e às vezes pode ser ambos ou uma parte das pessoas, vão procurar ajuda para olhar. Aqui é a gente perceber que há uma coerência sistêmica, não é uma questão de perfeição esse equilíbrio, porém há um movimento dinâmico, onde um, às vezes, entrega mais, depois tem uma compensação, de outra forma, e aí a gente vai mantendo essa proteção saudável e fortalecimento das relações saudáveis. Da mesma forma no ambiente profissional. Quando eu estou fazendo uma transição de carreira, né, eu começo a receber propostas para atuar em outras empresas, outros negócios, dando esse exemplo. E eu consigo, primeiro, identificar internamente qual é o meu posicionamento mínimo em termos de valor de remuneração, e consigo ter essa clareza e informar isso para outra parte, e não aceitar menos do que isso, o sistema também contribui com esse princípio sistêmico. E isso é muito potente. Então, é a gente começar a perceber e fazer essa reflexão, né? Aonde hoje eu sinto que esse dar e receber, ele está equilibrado? Aonde eu sinto que esse dar e receber está desequilibrado? Em que aspectos eu percebo isso? Eu tenho essa clareza? Talvez agora você esteja refletindo e expandindo a sua perspectiva para olhar. E faça essa análise mesmo, cuidadosa, consigo mesmo, de uma maneira gentil consigo mesmo, e perceba assim, o que está acontecendo e que talvez eu possa fazer algum movimento diferente, para movimentar esse princípio, ou resgatando uma relação, ou tendo a coragem mesmo de não aceitar mais algumas situações, ou no aspecto pessoal e profissional, e se posicionar. Quantas vezes eu, quando na época eu atendia, né, e fazia mentoria sistêmica para casais, hoje eu não faço mais, eu indico para outros profissionais, que eu confio muito, e eu percebia que às vezes era uma questão da pessoa trazer com clareza: "Olha, para mim isso não serve mais na nossa relação". E de uma maneira clara e amigável para o outro também, ter a clareza, sem o medo de perder, e sim como adulto saudável, ter a clareza de falar assim: "Se eu aposto nessa relação, eu vou começar a fazer algum movimento, primeiro comigo mesmo, óbvio,
e de deixar claro, com evidências, que eu aposto no resgate dessa relação. Então, isso serve para o lado pessoal e também profissional. E percebam que um impacta no outro. Às vezes está mais claro no nosso aspecto pessoal, no nosso casamento, na nossa relação íntima amorosa. Às vezes está mais claro no profissional. Porém, se a gente olha de uma perspectiva sistêmica, um vai impactar no outro. E eu posso aprender com ambas as situações, com gentileza, né, com um alto amor por mim, né, e sem precisar julgar também o outro. Porque se eu estou agora fazendo essa reflexão aqui e dando espaço com essa abertura para perceber o que eu posso sim olhar e o que eu posso contribuir para trazer mais saúde para as relações, seja pessoal ou profissional, o sistema, e com o princípio dar e receber, ele atua em nós. Ele traz esse movimento saudável e começam sim a acontecer alguns fatos, alguns comportamentos, inclusive surpreendentes. E surpreendentes em qual sentido? Se eu estou dando uma abertura, se eu começo a fazer um movimento, o sistema vai querer sempre contribuir. E por isso que o dar e receber desequilibrado também gera um distanciamento saudável. O sistema quer voltar para a vida, voltar para o fluxo da vida. Então, situações que não servem mais de doença nas relações, ele vai começar a trazer, inclusive, alguns aspectos exagerados para a pessoa conscientemente ou fazer o movimento por si própria ou buscar uma ajuda para fazer acontecer. Então, vou dar algum exemplo também aqui, antes da gente avançar, né? Eu aqui com meu marido, com o Evandro. Alguns de vocês sabem que, além de um casal, né, com 2 filhos, nós somos sócios na Inteligentes. E essas relações, elas se misturam e, ao mesmo tempo, a gente tem a maturidade de saber separar, inclusive em termos de ambiente, né? Quando nós estamos aqui no nosso escritório, a nossa postura como sócios, como parceiros, como par, dentro das funções específicas que nós temos, e quando a gente está atuando como pai e mãe, ou como esposa e marido, também a gente perceber como que a gente pode fortalecer as nossas relações e como que a gente pode aprender, tanto no aspecto pessoal e profissional, para sermos essa relação que gera, no mínimo, 20 vezes mais uma produtividade extraordinária, genial, por conta de cada um, em primeiro lugar, honrar esse movimento de autoconhecimento, para depois fortalecer as relações. Então, Cristi, isso é possível acontecer? Sim, desde que ambos antes assumam um autocompromisso de perceber que antes de julgar o outro, antes de querer ter a intenção de mudar o outro, que a gente sabe que ninguém muda ninguém, o que eu posso fazer para resgatar algum ponto que não está tão legal, que não está tão saudável, ou me posicionar com alguma situação que eu não estou satisfeita, mesmo sabendo que não é garantia que o outro mude. Então, durante anos, a gente foi aprendendo a lidar, é um aprendizado constante, para a gente perceber hoje que a nossa relação integral, né, como parceiros de vida, ela é fruto, antes de qualquer coisa, da gente ter um amor próprio, da gente cultivar o nosso auto-amor, da gente cultivar coisas que fazem sentido para mim e coisas que fazem sentido para ele e que não fazem sentido para ambos. Né? Ele adora, por exemplo, andar de moto. Eu não gosto de andar de moto, não tem a ver comigo. Então, eu fico muito feliz quando ele vai fazer os movimentos dele, para extravasar, para realmente a criança interior dele ficar feliz, né? Colocar essa energia que ele tem também para fora. Como quando eu faço alguns movimentos mais internos comigo, ou vou dançar, fazer biodança, que é algo que eu faço para mim, e que também ele torce, que ele também incentiva. Então, esse também é um dos segredos, seja numa relação pessoal ou seja numa relação profissional. O que você faz por você e que te nutre em primeiro lugar?
Se você encontra isso na sua vida pessoal e profissional, gente, naturalmente você vai retribuir saúde para o sistema, mais vida para o sistema. Isso é muito poderoso. Então, esse é o meu convite aqui para você. E aí, meus amores, eu quero trazer uma ferramenta, né? E no final ainda vou conduzir um exercício sistêmico com vocês. E essa ferramenta aqui, que chama conta bancária relacional, é uma ferramenta inspirada numa ferramenta base de uma pesquisa da Covey sobre a velocidade da confiança, e que eles chamam da conta bancária emocional, e eu fiz essa leitura para a conta bancária relacional. Então, o que, que é essa ferramenta? Essa ferramenta é a metáfora de quantidade de confiança inteligente que está presente nas relações. Então, eu vou explicar para vocês como é a ferramenta, né? Depois, se vocês quiserem ter a ferramenta, escrevam para nós aqui, né, na mensaginha, pode escrever quero a ferramenta, a gente vai encaminhar para vocês. Se vocês quiserem, estiverem lá no meu Instagram, @cristi.mentora, me chama no direct, que eu vou ter um prazer também de compartilhar com vocês, ou no Instagram da Inteligentes, @inteligentes.assessoria, para você poder aplicar consigo mesmo e também poder facilitar com outras pessoas. Vocês vão ver que é simples, porém ela é poderosa, né? Ela é muito efetiva. Então, essa ferramenta, ela serve para quê? Para fortalecer as relações. Então, a gente brinca assim, é uma conta bancária relacional onde tem depósitos e retiradas, né? Então, é a metáfora mesmo, utilizando a base de uma conta bancária. Existem contas que têm o saldo positivo, existem contas que têm o saldo negativo. Existem contas que ficam ali no zero, são aquelas contas instáveis, né? A hora está positiva, a hora negativa, que também não gera uma saúde relacional. Ela fica sempre naquele lugar de instabilidade, de eu nunca sentir uma segurança legítima. Segurança não é garantia de nada, porém é um lugar gostoso, quentinho, que eu posso estar com o outro relaxada, sendo quem eu sou. Dicas essenciais, né? Descubra o que são depósitos para o outro, né? Então, quando eu descubro o que são depósitos para mim e para os outros, ajuda eu perceber o que eu posso fazer espontaneamente, genuinamente para o outro, e não com o meu olhar, do que eu vou fazer que talvez agrade o outro. Então, requer também eu conhecer o outro pelo outro. Fazer perguntas abertas, né? Então, num relacionamento íntimo, amoroso, falar do que o outro prefere, do que o outro não gosta, ter momentos de conversa. Até lembrei de uma outra ferramenta que eu criei, que chama o Date, está lá no perfil @casalpleno do Instagram, e que é um diálogo, né, ativo e transformativo para ajudar as pessoas a serem mais efetivas nos diálogos delas. Então, é uma maneira também de perguntar e de expor. Abrir espaço para expor a sua visão, a sua opinião, ou até mesmo a sua indignação, é importante na condução dessa ferramenta, e observar essa expressão emocional do outro. Como que ele fica no momento que ele recebe o que você está chamando de depósito? Será que é um depósito mesmo ou é uma retirada? E aí tem uma regra de ouro, né? Para cada retirada é necessário 5 depósitos para recompor, ou uma falha, uma comunicação, às vezes, que você fez agressiva, indevida, e que poderia ter sido de outra forma, ou uma reação impulsiva e que você poderia ter parado e pensado antes de ter dado uma resposta ou ter exposto a sua opinião, uma brincadeira de mau gosto, enfim, você vai começar a perceber o que talvez você faça para o outro, que para o outro é retirada, e que às vezes na sua perspectiva não tem nada a ver, né? É só uma brincadeira pode ter um fundinho, né, de cutucar o outro e o outro se sentir ofendido,
mesmo que ainda ele não tenha coragem de expressar isso para você. E no aspecto profissional, gente, a mesma coisa. Eu sempre gosto de dar o exemplo de uma vez que eu estava conduzindo um programa de trainee e 5 trainees eles estavam sobre a minha responsabilidade. E como naquele ano, dentro da empresa, eu estava viajando bastante, no final do ano a gente sempre tinha uma entrega de destaques, de premiação, de elogios genuínos para as pessoas e para os trainees que participavam de uma maneira relevante nos projetos do negócio. E naquele momento tinha um dos trainees que ele foi muito interdependente. Ele conectou, ele aglutinou as áreas dentro de um projeto que tinha de alta complexidade e eu resolvi fazer uma surpresa, achando que era um baita de um depósito para ele. Chamei o presidente, falei, olha, na hora que você for chamar os projetos para trazer as premiações, né, os destaques para a gente celebrar, queria que você convidasse o fulano como surpresa, porque realmente ele foi o destaque e foi o conector que gerou uma interdependência entre áreas que até então nem tinham tanta proximidade assim. E o presidente, claro, topou, porque todo mundo já conhecia ele e tal. E aí ele foi, chamou. Gente, daqui a pouco ele volta. E eu estava esperando ele, do meu jeito, todo empolgado e tal. Ele volta, eu vi que ele estava assim, mais quietinho, e sutilmente também fui acompanhando ele. E aí eu perguntei se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa, tal. Aí ele falou: olha, Cris, queria muito te agradecer, porque eu sei que foi uma iniciativa sua, tal, de trazer esse movimento. Porém, eu não tenho uma facilidade em lidar com elogio em público, ainda mais em grande público. Aí eu pedi desculpa na hora, eu falei, sinto muito, eu achando que eu tinha feito um baita de um depósito, porque na época, inclusive, a gente tinha trabalhado esse tema, e foi uma retirada. Como a nossa relação era de alta confiança, então a minha conta bancária relacional com ele continuou com saldo positivo, né? Porém, e se fosse um saldo negativo? Aquilo poderia criar uma ruptura e um caminho sem volta. Poderia ser que ele nem ficasse mais na empresa. E quantas vezes a gente vê isso acontecendo? Então, da mesma forma, gente, a questão dos relacionamentos pessoais, né? Entre casais, entre pais e filhos, entre também amigos. O que a gente pode, a partir de agora, dessa reflexão, com essa ferramenta, né? Então, essa ferramenta é uma ferramenta que você vai pensar em cada relação. Então, eu te convido a pensar em alguém agora que te vem espontâneo, pode ser pessoal ou profissional, para você testar a ferramenta. E você faça essa pergunta, numa escala de -1000 para +1000, ou seja, muito negativo para muito positivo, qual que é o saldo dessa conta bancária relacional com essa pessoa, na sua opinião? E quais seriam os 3 principais motivos que você pode destacar, pensando em depósitos e retiradas nessa relação? Então, se você colocou ali, mais 500, que é uma conta muito positiva, você tem clareza, possivelmente você tem clareza de o que seriam esses depósitos das pessoas. Ah, poderia ser, se você pensou numa amiga, num amigo, um depósito é sempre falar a verdade, é sempre falar, algo que para você está te incomodando e que você traz na conversa clara, limpa com o outro. Então, nessa relação que eu pensei, né, essa pessoa ia considerar isso como um depósito. O que seria retirada? Eu possivelmente não considerá-la para uma atividade específica, que eu sei que ela gosta muito, porém, né, ela não pode num determinado horário, e aí mesmo assim eu fiz a atividade conscientemente. Então, eu já sei que é uma retirada para ela. Porém, se eu tenho uma conta bancária relacional positiva, vai ser mais fácil de retomar o saldo da conta bancária relacional. Por outro lado, se eu penso em alguém,
né, no aspecto profissional, e eu coloco lá menos 500, que é uma relação já que é muito desgastada, às vezes até doentia, tóxica mesmo, o que deposito para o outro, que às vezes eu sei, eu não tenho energia para fazer, porque senão vai ser falso. Ou esse desequilíbrio está tão alto, né, da minha parte com a da pessoa ou vice-versa, que eu também começo a refletir. Até que ponto faz sentido? Porque se tem essa regra de ouro, porque para cada uma retirada, 5 depósitos, é fazer um cálculo. Quantos movimentos de depósito precisa acontecer para pelo menos zerar a conta com o outro? Percebe essa sutileza que no primeiro momento não é nada óbvio e quando fica óbvio nos ajuda. Uau! Isso faz toda a diferença. Então eu te convido a realmente colocar essa ferramenta em prática, pensa em 2 relações pessoais, 2 relações profissionais e pratique. Você pode se surpreender como essa ferramenta ela pode te ajudar a inclusive fazer escolhas mais conscientes para resgatar relações ou para romper realmente relações que já não fazem mais sentido para você neste agora. Tá ok, meus amores? Então, para a gente finalizar, né, eu queria que a gente fizesse essa última reflexão, e aí eu vou conduzir aqui um breve exercício sistêmico com vocês. Qual que é a chave para a gente atrair, para atrairmos, cultivarmos e mantermos relações saudáveis? O que vem para vocês? Qual que é a chave? Qual que é, o ouro, né? O que faz sentido para vocês e que talvez vocês já saibam e que tem algo mais original que vai impactar nas nossas relações e talvez o que eu vou trazer seja novo para vocês, né? O que vai facilitar, de outra forma a pergunta, né? O que pode facilitar ou dificultar a gente criar relações saudáveis? E aí eu te digo que é realmente a proporção do quanto que eu tomo meu pai e minha mãe, né? E recebo a vida que vem deles para retribuir ao mundo. Então, quando a gente fala em tomar pai e mãe numa perspectiva sistêmica, é honrar, né, tudo que eu recebi, do jeito que eles podiam me oferecer. E quando eu honro, tomo, e eu gosto de falar, inclusive tomo mesmo, tomo tudo isso para mim, eu fico com a força e principalmente com a vida que eles me deram, eu consigo ter essa energia saudável, vital, para retribuir e criar relações saudáveis com essa harmonia do dar e receber. Então, meus amores, eu gosto muito, né, para quem eu sempre gosto de trazer um livro nas lives, né, para quem ainda não leu esse livro do Juan Garriga, né, Onde Estão as Moedas, as chaves do vínculo com pais e filhos, e que tocam essa questão que nós estamos trazendo aqui, que nem sempre é óbvio. Se a gente está ou já esteve com alguma dificuldade no trabalho, nas relações profissionais, nas relações pessoais, meu convite aqui é você voltar para a relação com seus pais, né? Como é a relação, como era a relação com seus pais? Você realmente honra, agradece profundamente, genuinamente e recebe o que vem deles? Ou ainda existe no seu íntimo mais profundo algum rancor, alguma rejeição, alguma indignação com a relação do pai e da mãe ou de ambos? Eu te digo que na perspectiva sistêmica isso impacta diretamente nas relações pessoais e profissionais. Então eu escolhi um trechinho desse livro que é poderosíssimo, tá? E que fala assim: em geral, as pessoas que realizam o processo interior de aceitar suas moedas e ficar em paz com seus pais e com sua história
se sentem melhor consigo mesmas, estabelecem relações adultas e espontâneas mais facilmente e retribuem a vida com o que possuem. O que acontece quando recusamos nossos pais e aquilo que eles nos deram, ou seja, as suas moedas? Ele usa como a metáfora das moedas, né? Por isso que eu trouxe aqui essa imagem. As pessoas que recusam suas moedas se sentem mais vazias e esperam que outros ou alguma coisa as preencham. Às vezes, o cônjuge, os filhos ou o trabalho, ou ainda a riqueza, a justiça, a religião, ou o que quer que seja, e resistem a dar o que têm para dar a vida. Então, percebem como é poderoso a gente olhar mais profundamente e partindo da ferramenta que eu acabei de trazer para vocês, da conta bancária relacional, fazer agora esse passo anterior e olhar para a relação com os pais. Como está isso internamente para mim? Se eu percebo que existe um desequilíbrio de dar e receber em alguma relação pessoal ou em alguma relação profissional, olhe para isso. E olhe para isso na sua relação com seu pai e com a sua mãe. Tá ok? Então, para a gente encerrar, eu vou te convidar, para quem se sentir à vontade, um instantezinho que você feche os seus olhos, que você faça uma respiração profunda. Deixe, de preferência, né, essa respiração permear por todo o seu corpo. Se possível, descruze os seus braços, as suas pernas. E eu vou te convidar para você imaginar que seu pai e sua mãe estão agora na sua frente. Então imagine o seu pai e a sua mãe na sua frente, do jeito que eles aparecerem aí na imaginação de vocês. E percebam como que esse pai e essa mãe estão olhando para você agora. O que você percebe na expressão de cada um? E como você se sente ao olhar o seu pai e a sua mãe? E se permita sentir, sem racionalizar, sem querer uma explicação. Talvez você ainda não tenha feito algum tipo desse exercício. E apenas permita viver essa experiência aqui e agora. E num gesto de respeito, de muita gentileza, eu vou pedir para você se virar e ficar de costas para o seu pai e para sua mãe. E perceba agora o seu pai do lado direito, atrás de você, colocando a mão no seu ombro direito, e a sua mãe atrás de você do lado esquerdo, colocando a mão dela no seu ombro esquerdo. Respira mais uma vez profundamente e se permita receber essa força que neste agora, independente de como está a relação de vocês ou como esteve, a força que vem deles. E vai percebendo os seus avós atrás da sua mãe, do seu pai, os seus bisavós, e toda a ancestralidade no movimento integrativo e interdependente, e você permite sentir a força que vem deles por todas as gerações e chego até você.
Se possível, se ajoelhe diante deles e agradeça por estar vivo, por estar viva, pela vida que eles te deram. Faça uma reverência profunda do seu jeito e acolha isso no seu coração, do jeitinho que chegou. E aos pouquinhos você vai voltando para essa sala aqui comigo. Respira mais uma vez. E se você sentir vontade, escreva uma carta para o seu pai e para sua mãe, dizendo talvez alguma coisa que ainda te incomoda e ao mesmo tempo pedindo a bênção de cada um deles para te ajudar a resgatar algumas relações, a realmente promover relações com mais saúde, com mais vida e com esse amor que você recebe de toda a ancestralidade e que chega por meio deles, nesse movimento pró-vida. E é isso, meus amores. Muito grata por vocês estarem aqui comigo, né? Então, queria finalizar aqui com essa frase do Juan Garriga: as moedas simbolizam tudo o que recebemos dos pais, incluindo, é claro, o presente maior, que é a vida. Então, lembre-se, é seguro ser você, lembre-se, é seguro ser quem você é essencialmente, assim como era seguro ser seu pai, sua mãe e todo mundo que veio antes até você. Lembrando que você é o sonho dos seus antepassados. Então, o que você está fazendo para retribuir todas as moedas que você recebeu e que chegaram até você pela relação com seu pai e com a sua mãe, que te deram a vida? Um super beijo, gente. Essa live hoje não está sendo ao vivo, né? Está sendo ao vivo para vocês, porém foi gravada. E espero receber notícias de vocês, receber muito amor, muito carinho, que vem de mim para vocês agora, que eu estou sentindo que vai mobilizar e talvez expandir a sua consciência para qualquer relação que esteja desgastada ou fortalecer as relações que já são muito saudáveis na sua vida. Beijo grande e até quarta que vem. Muito grata. Tchau, tchau.